Pausas com Presença de hoje. Estamos utilizando o livro do Osho, que se chama Consciência. Estamos tirando partes desse livro para fazer as pausas com o Nisargam, que coloca aqui a sensação que ele tem desses trechos, como ressoa nele, né? Salientando aqui algo bem importante dizer, que é como isso ressoa para ele, e utilizando as pausas para a gente absorver o conteúdo, meditar com as pausas e também ter noção desse livro, que é um livro muito interessante, ao meu ver aqui. Isso. Então, né, eu vou ler um trecho da introdução da parte um. A gente primeiro falou sobre, no outro vídeo, sobre o prefácio, agora a introdução da parte um. Vamos ver se a gente vai seguindo na sequência. E a ideia é que cada um se inspire, né, em ver como aquilo ressoa em você, é fazer uma leitura de inspiração, de verificação, como aquilo me toca, o que que aquilo me impulsiona, para mim, e convidando para que cada um tenha uma experiência nesse nível também, né? Sem dizer que a minha experiência é certa, que as minhas impressões são as certas, que o meu impacto é o certo. Não tem isso. Cada um tem o seu, cada um é único. Eu só estou abrindo essa oportunidade para cada um, para que cada um sinta por si mesmo e faça a sua própria investigação e aproveitamento da mensagem. Então, como sempre, eu vou fechar os olhos e tal, mas para ler eu não consigo ainda ler de olhos fechados. Falta bastante. Então eu vou ler, depois eu fecho os olhos e falarei. Então, o Osho falando aí, né? Lembrando que todos esses textos são transcrições de falas do Osho, não é que ele escreveu, ele fez um discurso e alguém transcreveu isso, e aí esse livro é compilado de vários trechos, de vários momentos, formando um todo com o tema consciência. Então vamos lá, começando. Eu nunca uso a palavra renúncia. Se você está carregando pedras na mão, achando que são diamantes, não vou lhe dizer para renunciar a essas pedras. Direi simplesmente: fique atento e olhe direito. Se você mesmo perceber que elas não são diamantes, elas cairão das suas mãos por sua espontânea vontade. E então, indiretamente, uma certa renúncia começa a acontecer. Mas ela acontece naturalmente, não é você quem a faz. Não é um fazer, é um acontecer. Você começa renunciando à insensatez, renunciando ao lixo, renunciando aos relacionamentos sem sentido, renunciando aos trabalhos que não o preenchem, renunciando aos lugares em que não é possível crescer. Mas eu não chamo isso de renúncia. Eu chamo de entendimento, consciência. E depois que suas mãos estiverem vazias, você poderá partir em busca de tesouros verdadeiros. E os tesouros verdadeiros não estão no futuro, os tesouros verdadeiros estão no agora, aqui mesmo. Bom, essa mensagem do Osho, eu a tomo para mim
como libertadora. Porque eu percebo em mim uma certa tendência de reprimir determinadas coisas, querer que determinados desejos deixem de existir, forçar a barra para algumas ações, mas sem ser algo que brota naturalmente. E essa mensagem do Osho eu assimilei não só nesse livro, eu estive na presença dele e parece que ele transparecia isso, parece que ele transmitia isso, ele transmitia uma aceitação da gente como a gente é. Ele transmitia algo como: você é assim, tudo bem, não reprima, não force o contrário. Porém, eu senti um estímulo para que eu tivesse uma visão mais profunda e verdadeira da situação ou de mim mesmo. Eu sinto hoje fortemente, sempre senti na presença do Osho, adube a sua consciência. É aí que está a mudança, é aí que está a transformação. Não é no forçar comportamentos. Não é no moldar atitudes. As suas atitudes e os seus comportamentos são proporcionais ao nível de sua consciência. Você mudando atitude e comportamento, você não está mudando o essencial, que é a penetratividade da sua consciência. O quanto você se percebe, o quanto de autoconsciência você tem, o quanto que você está valorizando algo que não tem valor, como achando que aquilo é diamante e no fundo é pedra. Então, de certa forma, eu fui confiando nisso, eu fui pondo as minhas fichas não na mudança dos comportamentos e das atitudes. Eu acho que isso me deu algo tão grandioso, isso me dá algo tão grandioso, isso me torna mais verdadeiro. O progresso que eu sinto em termos de transformações pessoais, eu sinto que tem base. É real, não é falso, não é moldado. Porque vem da consciência. Eu me lembro de ambições que eu tinha. Ambições que a maioria das pessoas tem. Querendo ter determinadas coisas, por exemplo, tal carro, tal poder aquisitivo. E aquilo para mim, isso está fresco em minha memória. Era um desejo forte que tomava conta de mim, ficava na minha mente. E eu não me lembro que eu fiz alguma coisa para transformar isso, diretamente. Mas eu prossegui meditando, treinando a minha consciência a ficar cada vez mais presente, estendendo os momentos em que eu fico presente, portanto, diminuindo as aberturas para que entrem aquela avalanche de pensamentos que alimentam desejos. Foram diminuindo esses pensamentos, que são tolos. Pensamentos que achavam que pedra era diamante. Pensamentos que reforçavam essa ilusão.
E aí eu comecei a olhar para as pedras. E falei, pô, isso não é nada. Isso no fundo não é diamante. E as coisas foram se transformando, foram caindo. E eu me lembro assim, como houve uma mudança num relativo curto espaço de tempo, como as minhas prioridades mudaram, estão mudando, não porque eu forço, mas porque eu estou colocando energia naquilo que o Osho indica para colocar energia. E que eu estou comprovando que de fato tem a ver. É saber colocar energia na coisa certa. Até onde eu vejo a energia na coisa certa é essa história. Sair desse turbilhão de pensamentos culturais, sociais, aprendidos, condicionados, ilusórios. E eu descobri que para sair eu preciso segurar a presença, segurar a consciência a esse momento. Estou atento a este momento. Os pensamentos vão diminuindo, diminuindo. Os desejos correspondentes vão diminuindo, diminuindo. Enxergar a realidade do que realmente tem valor vai aumentando, vai aumentando. Então, essa mensagem do Osho aí sobre renúncia, para mim, é um tesouro. Quando realmente entendida. É algo inusitado. O Osho realmente é um mestre ousado. Porque se for olhar outros mestres de outras linhas espirituais, eles condenam atitudes, condenam comportamentos. Forço a você a ser assim assado, haja dessa maneira. Valorize isso. Tudo externo. É um condicionamento que está tentando substituir outro condicionamento. Agora, a ousadia do Osho é enorme. Não tem nada, não tem que fazer nada. Tem só que chamar a sua consciência, adubar a sua consciência, a sua presença, a sua visão, a sua perceptividade das coisas tais quais elas são, enxergar o que de fato as coisas são, você é. Isso dá a medida certa ao valor daquilo que a gente observa. Por exemplo, estou me lembrando agora, não é uma visão moralista. É muita ousadia essa do Osho. Por quê? Porque toda a linha espiritual está baseada em moralismo, orientações externas. Ninguém se baseia, amplia sua consciência e tudo se transforma. Para mim, ele é praticamente único nisso. Espero que tenham outras pessoas também dando esse incentivo, mas é raro. E é uma mensagem perigosa. Então, eu sinto que uma mensagem como essa não force a barra em mudanças externas, adube o que realmente é a matriz das transformações, eu sinto que é uma mensagem perigosa no sentido de que a pessoa pode receber essa mensagem, jogar fora condutas idealizadas, jogar fora moralismo, jogar fora deverias, jogar fora transformações forçadas, mas não pega o que de fato é o mais importante. Eu estou desenvolvendo a minha consciência, eu estou cada vez mais presente na minha vida,
Eu estou percebendo que essa presença está diminuindo cada vez mais a minha ruminação mental. Eu coloco energia nisso de fato ou fica só teórico? Aí a pessoa continua no padrão antigo, porque não se força a mudança, mas também não provoca a transformação natural que seria se ela estivesse adubando aquilo que provoca de fato a transformação mais profunda. Então eu sinto que nessa mensagem o Osho está botando uma confiança na gente. Rapaz, você pode ouvir o que realmente importa. Você pode não distorcer a minha mensagem. Você pode pôr em prática na real esse cultivar a consciência, a presença. É só assim que a coisa vai acontecer. Você pode realmente ser inteligente e sábio suficiente para perceber a profundidade da minha mensagem. Você pode ser sábio o suficiente para não escorregar, para não inventar desculpas, para fugir do que realmente importa. O momento histórico agora é de pessoas que têm condições de receber essa mensagem. Talvez há 100 anos não fosse possível, porque não tinha pessoas que nem sabiam o que é presença, o que é consciência, o que é desenvolver consciência, aflorar a consciência, manifestar a consciência. Eu acho que agora realmente eu sinto que existe maturidade para algumas pessoas de entender a profundidade dessa mensagem e colocá-la em prática sabiamente. O meu depoimento é que sim, funciona. Se eu coloco energia no essencial, que é a presença real, as transformações acontecem naturalmente. Testemunho, eu percebo isso, de fato. E são transformações com raízes, não são fachadas, são reais. Isso me empolga barbaramente, porque eu ainda me sinto apegado a algumas ideias, algumas ilusões, algumas pedras, que eu ainda não percebi direito que elas são apenas pedras. E aí eu me mobilizo mais a olhá-las mais profundamente. E eu estou nessa jornada, continuo precisando desse estímulo, desse incentivo, de uma mensagem como essa que eu acabei de ler. Agora, essa mensagem, como eu falei, ela não resume apenas a esse texto. Realmente, eu sentia que o Osho transparecia isso, mesmo se ele não falasse sobre isso. A confiança que ele tinha na gente, o amor que ele tinha na gente, pela gente. Então é isso. É um processo de transformação muito diferente do processo que me foi ensinado ao longo da minha vida. E eu me sinto muito grato ao Osho por ter me proposto essa maneira. Eu não preciso forçar, eu vejo tantas pessoas se forçando. Eu vejo tantas pessoas que não atingiram a maturidade de consciência para poder perceber que aquilo cai por si. E ela não chegou a esse ponto e tenta mudar, e tenta forçar. Parece que isso atrasa o processo. Em vez de colocar energia no que interessa, ela coloca energia no forçar a barra.
tão comum, principalmente no meio espiritual, religioso, etc. Realmente é uma mensagem completamente nova, poucas pessoas entendem, poucas pessoas dão devido valor a isso, poucas pessoas eu imagino que realmente comprovam em si mesmo a verdade disso. Espero que eu esteja errado, espero que não sejam tão poucas. Pequeno trecho, mas muitas informações para processar. Eu acredito que é muito bacana você sempre trazer as suas experiências pessoais aqui, né? Principalmente essa de que descobrir que não é você reprimindo como você é, ou seja lá o que for, que vai ajudar a pessoa no próprio caminho, né? Não é um caminho interessante, né? Porque você está reprimindo uma hora, não vai dar bom, né? Eu achei interessante você trazer a tua própria experiência nessa questão, para as pessoas verem e terem essa percepção, né? De que realmente não vale a pena. Essa parte das pedras, eu até estava aqui pensando como seria uma mensagem que a pessoa, eu sei que entendi que você tentar ter essa percepção que você está carregando as pedras, mas eu penso assim, como seria um processo para a pessoa entender que ela está carregando pedras, por exemplo. Eu fiquei com essa sensação de, Uhum. né? É, eu acho que depende muito da situação, né? Depende muito da pedra que ela está carregando. Por exemplo, se ela tem uma ideia de que se ela tiver determinada coisa, ela vai se sentir preenchida, realizada, aí é um convite dela olhar se realmente é assim, né? Se realmente aquilo vai fazer com que ela se sinta preenchida ou realizada, ou vai ser apenas uma fase em que depois ela vai continuar com a mesma sede para outra coisa. E nunca acaba, sempre a próxima, sempre eu quero mais, sempre eu quero mais, sempre eu quero mais. Então, aí ela vai ter que avaliar o processo dela de autoconsciência, o mecanismo de desejo, e ela vai ter que observar as realizações dos desejos dela e se realmente aquilo fez com que ela se sentisse preenchida. Se realmente aquilo fez com que ela se sentisse bem. Ou se deixou ela mais ansiosa, mais apreensiva, mais preocupada, mais desejosa a outras coisas. E também aquele preenchimento que ela busca naquela coisa material, se ela não pode ter um preenchimento bem amplo sem aquilo, né? Eu não posso me sentir realizado. Aí que aquela frase, essa última frase do Osho é a frase mais profunda. E os tesouros verdadeiros não estão no futuro, ou seja, não estão nem na realização dos desejos. Os tesouros verdadeiros não estão no futuro. Os tesouros verdadeiros estão no agora, aqui mesmo. E aí a coisa mais profunda. Isso aqui eu acho que é a grande pérola. Mas é uma pérola que não é para ser entendida intelectualmente. É um convite para que a gente experimente. Se eu estiver simplesmente aqui, agora mesmo, consciente desse momento, com a mente silenciosa, eu não estou ruminando, eu estou só atento a esse momento, tal qual ele é. Se ela consegue isso de fato na experiência, ela vai perceber que existe um senso de preenchimento. Só nisso. Não porque ela tem aquilo, tem aquele carro, tem aquela casa, comprou não sei o quê. Não é por aquilo que ela está preenchida. É simplesmente por estar com a mente silenciosa.
A mente silenciosa, que acontece com uma presença grande, desencadeia intrinsecamente um senso que, em linguagem que normalmente se usa, é bliss, né? Bem-aventurança, preenchimento. Então a pessoa precisa ter um pouco desse vislumbre real para perceber que o caminho para o verdadeiro preenchimento estável, permanente e independente das circunstâncias está aqui e agora, desde que ele tiver com a mente silenciosa, desde que ele tiver presente. Aí aquele desejo, aquela ambição cai por terra, é como se fosse uma boneca que perdeu a graça. A criança cresceu, se tornou adolescente. Ela viu que aquilo não lhe preenche mais. Então não tem por que ela ficar matutando sobre aquilo. Então é dessa maneira que eu vejo perceber pedra como pedra e não como um falso diamante. É claro que depende das circunstâncias, mas basicamente o grande, o grande fechamento dessa mensagem e talvez o mais distante de ser vivenciado, porque nós não estamos, a maioria das pessoas não está cultivando a consciência. A maioria das pessoas está ruminando pensamentos e alimentando mais ruminações. Então ela está muito longe de perceber o valor dessa consciência pura, desse silêncio interno. E essa frase passa a ser apenas uma bela frase, porém longe de ser vivida. E os tesouros verdadeiros não estão no futuro. Os tesouros verdadeiros estão no agora, aqui mesmo, desde que haja consciência para percebê-los. Então não adianta falar, tá aqui agora, tá, mas eu desenvolvo a minha consciência para percebê-los. O que eu faço para desenvolver a minha consciência para percebê-los? Eu medito, e se eu medito, eu coloco a ênfase nesse estar no aqui e agora, desse estar apenas, sair da fantasia, sair dos pensamentos, simplesmente repousar minha consciência nesse momento. E eu vivencio isso. Eu percebo que se eu estou vivenciando isso no dia a dia, o fluxo da minha vida é diferente. As minhas respostas são diferentes. A minha maneira de ser é diferente. Então a pessoa precisa perceber isso na real, né? Não na teoria. Mas para isso ela tem que pagar para ver, ela tem que investir, ela tem que colocar energia. E acho que a única maneira que eu vejo de colocar energia nesse trazer a consciência para perceber a grandeza que as coisas tais quais elas são é através da meditação que tem essa proposta. Claro, a palavra meditação é uma palavra maluca que significa muitas coisas, no sentido no significado de trazer a presença, a consciência para o momento, aí sim. Aí vai de cada um ver o quanto que você faz isso mesmo. Ou fica só na teoria, ou fica só na leitura, ou fica só no entendimento intelectual. É muito louco a capacidade das pessoas de distorcerem mensagens. É louquíssimo. Hum. Eu até poderia dar um exemplo. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço e que tem uma mente mais do que turbulenta, mais do que teórica, mais do que intelectual, e a busca dela é encontrar Deus. Só que meditação para ela não tem valor praticamente, porque o que ela quer é encontrar Deus. Só que ela não percebe que é no silêncio que a meditação provoca que ela vai encontrar a consciência em seu esplendor, e aquilo é Deus, a própria consciência. Então, você vê, ela está diante daquilo que vai lhe levar ao que ela quer, mas ela consegue distorcer a história para não fazer a lição de casa que ela tem que fazer agora. Como é que ela vai encontrar Deus com uma mente dessa, meu Deus do céu?
ela precisa silenciar a mente primeiro, através da presença. Uhum. Mas não. Sim, eu vejo que essa forma indireta, ela é bem colocada em muitos dos discursos do Osho, né? Essa forma indireta de você alcançar algo não indo diretamente a algo oposto, né? E aí eu queria ver como você falaria por exemplo, a forma indireta de você não reprime, você vai por um outro caminho. A forma da meditação, para você reconhecer que essas pedras, esses diamantes não são diamantes, é um outro caminho. Então, como a pessoa faz para ela poder sentir ou realmente incorporar, se lembrar de que existe um caminho que não é direto para buscar as coisas diretamente, né? É bem indireto. É, eu acho assim que a primeira coisa é a pessoa fazer um histórico de sua vida, né? Então, ela vai perceber que durante a sua vida ela teve níveis de consciência diferentes, níveis de presença diferentes, níveis de ruminação diferentes. E cada nível tem o seu correspondente, em termos de desejos, de ambições, de projetos. Então, ela vai perceber que quando ela tem um nível de presença maior, de consciência maior, de maturidade maior, os seus projetos mudam, né? Então, ela vai percebendo que está aí a chave, né? Na consciência, na maturidade. E que é isso que ela mesmo pode perceber nela mesma, que ela já tem um histórico disso. Não sei se eu estou respondendo exatamente a tua pergunta. Mas a partir do momento que ela se dá conta de que o que manda as atitudes e o comportamento é o quanto ela rumina, pô, ela tá sofrendo pra caramba. Pô, ela sofre, 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 mas ela percebe, pô, eu tô ruminando sobre alguma coisa. E esse ruminar é que me causa esse sofrimento psicológico. Se desaparecesse esses pensamentos que eu estou ruminando, o que ia acontecer com o sofrimento? Ele iria se dissolver. Porque quem está desencadeando o sofrimento psicológico é aquela ruminação, aquela autoculpa, seja lá o que for, né? Frustração, depende de cada coisa. Então, a própria pessoa pode se dar conta que são os próprios pensamentos que geram os estados emocionais que ela leva, e se ela diminui aqueles pensamentos através do chamar a consciência para o momento, aquilo diminui, então, as suas condições emocionais, elas acompanham o estado de consciência que você está trazendo. E ela precisa entender que meditação é justamente isso. Reforçar o que eu chamo modo percebendo, e esse sem brigar com o modo ruminando, mas quanto mais eu alimento o modo percebendo, mais eu percebo que diminui o modo ruminando com todas as suas ramificações emocionais. Não sei se eu te respondi, Vera. Bem entendido. Esse caminho alternativo de ir para a raiz do problema, não é só ali tentar reprimir, né? É É, você realmente entender a raiz. isso, porque eu posso mudar o comportamento, mas os pensamentos, se continuarem os mesmos, eu estou só mascarando, né? Sim. E o Encobrir. resultado vai ser o mesmo. É. E vai ficar naquele ciclo. Entendido. Beleza. Mais alguma coisa, Vera? Tá tudo. Um trecho enorme, assim, um trecho pequeno que traz uma cobertura muito grande aí de temas, mas é, eu acho que foi bem utilizado nessa questão. É, Tá bom. Então tá certo. Espero realmente que tenha sido de valor, né? Dessa ou daquela forma, porque esse é o nosso propósito, né? A gente não está falando aqui só por falar, né? A gente está falando para, de repente, compartilhar, né, no caso, eu sinto, você sente, e ver se ressoa, se faz alguma diferença, né? Se acrescenta, se instiga
a própria autorreflexão, a própria autoconsciência, né? Então, esse é o sentido, né? Espero que tenha instigado, tá bom? Então, Também. até mais.